Bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos continuar nossa leitura de Apocalipse. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 9. Falta aí 4 minutinhos pra gente começar. Vou esperar só as meninas entrarem e a gente já começa a leitura.
Ah, não, gente, fala isso não. Agora vocês estão me ouvindo? Eu acho que tava com o fone ligado. E aí, gente, voltou? Voltou, já li tudo o capítulo. Agora vamos só voltar de um por um, tá? Desculpa, eu comecei a conversar, não ouvimos a leitura. Pois é, mas a gente vai voltar agora versículo por versículo, aí vai dar tudo certo, tá? E eu perguntei se estava tudo bem, comecei a conversar aqui, aí não apareceu nenhuma mensagem, eu engatei aqui. Já li o capítulo todo, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos analisar agora versículo por versículo. Ó, o quinto, como eu estava dizendo aqui, ó, agora nós temos o toque de mais 2 trombetas. Lembra que quando o anjo das trombetas começa a tocar, ele fala assim: ai, 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 ai dos moradores da terra, por causa das trombetas que ainda hão de ser tocadas. Então, esses 3 ais, ai, ai, ai. Aqui foi um ai, o de hoje, um ai. Falta 2 ais, tá bom? Vamos lá. Como que vai ser o toque da quinta trombeta? O quinto anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela caída do céu na terra. Capítulo 9. Capítulo 9, Rosane. Qual que é a primeira... Apocalipse. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa pensar? Que essa estrela que cai do céu não é mais apenas um aspecto cósmico de tipo uma estrela, um fenômeno ou como eu havia dito, né, um astro, né, qualquer. Mas essa estrela é como se fosse algo que tem autonomia. Por quê? Porque essa estrela foi dada para ela uma chave. Então, assim, ela tem uma certa autonomia de fazer coisas, porque ela recebeu uma chave para abrir um poço, tá? Então é uma estrela que a gente pode entender que é um ser, ok? Então, quinto anjo toca a trombeta, cai do céu na terra uma estrela e foi-lhe dada a chave do poço. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano na erva da terra, nem qualquer coisa verde, e nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Então vamos lá. Vamos imaginar a cena. Quem é da época aí da cisterna? Imagina uma cisterna que está fechada, travada e lacrada. Dentro dessa cisterna existem como que seres, como que demônios. Porque eles têm um aspecto muito feio e eles têm um poder maligno, um poder destrutivo muito forte. E esse poço fechado era como se ele tivesse sendo um ambiente de potencialização de um veneno muito forte, com fogo. Imagina essa cena. Aí vem as perguntas que a gente não tem como responder. Essa estrela que cai do céu é um demônio? O texto não fala. Ou é um anjo? O texto não fala. Cai do céu. Ah, mas é um demônio. Por quê? Porque vai fazer coisa ruim, vai liberar demônios. Então é um demônio. Lembra que o Apocalipse todo é regido por Deus? Lembra que Deus é que está ordenando as coisas? Então não há necessariamente uma obrigatoriedade de que isso seja um demônio. Por quê? Porque os anjos estão executando o juízo de Deus na terra. Isso são as trombetas, os selos e as trombetas, gente. Grava isso. Selos e trombetas. Deus executando o juízo na terra. Não ira, juízo. Tá?
A ideia é assim: todos mereciam isso, todos mereciam o juízo, mas Deus, na sua misericórdia, em algum momento da história, Ele nos permite viver sem esses juízos, para a glória de Deus, para que o seu nome fosse glorificado na terra, para que o plano de salvação fosse executado, para que Cristo viesse. Então, na sua misericórdia, Deus prepara esse tempo para a humanidade, né? Viver na terra e desfrutar. Mas o que vai acontecer é algo que nós já merecíamos, que é o juízo, tá? Então, dentro desses acontecimentos de juízo de Deus sobre a terra, que são os selos e as trombetas, vários acontecimentos. Então, isso vai se intensificando. Então, agora o que acontece? Cai uma estrela, que a gente pode entender que é um ser, cai do céu, tem uma chave, vai lá e abre esse poço. E quando ele abre esse poço, sai uma fumaça e um fogo que tem um poder de contaminar o ambiente. Muitas pessoas, igual eu disse para vocês, elas vão pegar e falar: isso aqui é como a guerra, uma guerra nuclear, porque a fumaça vai contaminar o mundo todo. São maneiras de tentar interpretar. Vamos ficar só com o texto. Esse poço vai ser aberto. Primeiro vai sair de dentro desse poço fumaça e fogo, que tem um poder contaminante muito forte. A fumaça e o fogo vão escurecer o ambiente. Lembra que eu falei da possibilidade de encaixar selos e trombetas? Depois a gente vai fazer isso quando terminar as trombetas. Eu anotei ali para vocês. Então, tem acontecimentos que aconteceram na abertura dos selos parecidos com isso aqui, tá? Tudo bem até aqui? Bom, continuando. E aí ele vai falar assim. E aí, a fumaça, olha o 3, que saía, também da fumaça saía gafanhoto. Esses gafanhotos lembra muito a profecia de Joel, né? Dos gafanhotos que pareciam cavalos e tal. É uma figura, João tentando descrever algo extremamente destruidor. Essa é a ideia, porque o gafanhoto, ele é muito usado no contexto de quê? De uma praga destruidora, pela sua rapidez em destruição. Ele pega uma erva, em segundos ele destrói tudo. Então, é muito rápido. Então, por que aqui usar a figura do escorpião? Por conta dessa característica. Vai ser muito rápido, o poder de destruição é muito efetivo. Essa é a ideia, tá? Não significa necessariamente que tem que ser um gafanhoto, mas a ideia é um ser que destrói muito rápido. Por isso que ele fala aqui, e foi-lhe dado poder como o que, ou seja, é como o que tem os escorpiões da terra. É parecido com o poder dos escorpiões. Porque enquanto os escorpiões causam dor, sofrimento e tormento, que não podem matar, o gafanhoto causa destruição. E os dois na mesma proporção. Ou seja, muito rápido. É muito intenso. Essa é a ideia. Tá bom? E aí, ó, o 4, né? Foi-lhe dito que não causasse dano à erva. Isso aqui também já aconteceu, né? São ordens de destruição com uma limitação. Vocês podem ir até aqui. Isso aí acontece, meio que já é um padrão, né? De algumas pragas. E aonde, gente? Não toque na erva, não toque na árvore. E não toque naqueles que têm o selo de Deus sobre a fronte. Aí a gente lembra lá do capítulo 7, quando o anjo sela. E aí, de novo, se são apenas os judeus ou se são todos os servos de Deus, essas pessoas foram seladas, foram marcadas porque elas estão na terra. Lembra que eu falei? Ó, elas estão na terra, elas não estão no céu. Elas estão na terra, recebem uma marca para que esses próximos, como que eu posso dizer? Essas próximas pragas, né? Essas próximas aflições não os toquem com a mesma intensidade que toca os demais moradores da terra. Essa é a ideia, tá? 5. Foi-lhe dado também que não os matasse. Então, esses animais,
esse fogo que saía desse abismo, essa fumaça, esses gafanhotos e esses escorpiões, eles não podiam matar, eles não tinham poder de morte. E sim que os atormentassem durante 5 meses. Então era só tormento e dor e tinha um período determinado, 5 meses. Como que era esse tormento? O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então é uma dor muito forte e intensa, mas que não pode levar à morte. 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque Deus não está autorizando morrer, porque Ele está julgando o mundo. 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos. Está vendo? De novo, palavras que são complexas e não são exatas. Ó. Aspecto. Aspecto é algo que é uma aparência, mas pode ter outros aspectos. Né? Então, qual que era o aspecto? Uma das possíveis aparências desses gafanhotos, eles eram semelhantes a cavalo. Por quê? Cavalo, símbolo de força, símbolo de velocidade, imponência. E esses gafanhotos que pareciam cavalos, não são cavalos simples, mas uns cavalos preparados para a peleja. Como que eram esses cavalos? Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Ou seja, a coroa, a autoridade. Então, era um cavalo que tinha poder e autoridade. Então, se a pessoa for fazer, né, um estudo bem aprofundado de Apocalipse, ela vai encontrar aqui a relação aos reinos, aos impérios, né, às alianças, tudo que remete à autoridade no mundo. Quem são as autoridades do mundo? Essas coroas remetem a isso. Então, eles vão associar o quê? Que esses cavalos, eles são como se fossem esses governos mundiais que têm muito poder, que vão imputar à humanidade, né? Ou que vão abrir portas pelas quais a humanidade vai sofrer um grande dano, que é o quê? Esse fogo, essa fumaça e esses animais que são mortíferos não, né? Que são terríveis na sua capacidade de qual que é a palavra que ele usou aqui? De tormento. Vamos ficar com essa definição. Então, eles têm na sua cabeça coroas, no plural, ok? Porque é muita autoridade, não é apenas uma. O seu rosto era como o rosto de homem, ou seja, um aspecto humano, mas com força sobrenatural, que não é de um homem, e com autoridades múltiplas, que não é uma autoridade limitada. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Você imagina aquele cavalo com aquela crina, né? Grande. Seus dentes como o dente de leão. Então, olha só, o dente do cavalo ele é meio cerrado, né? E esse não, ele tem um dente, né? Afiado. Tinham couraças como couraças de ferro. Preparados por quê? Para embate, para guerra. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos. Por que asas? Cavalo não tem asas, mas ele está falando dos gafanhotos. Que os gafanhotos pareciam esses cavalos. Então percebe que a gente não pode levar isso aqui para a literalidade, senão a gente fica doido. Ele está falando de uma imagem de um ser que sai desse abismo, dessa cisterna, que é um ser com potencial muito grande para destruição, com aspecto de força, de autoridade, de violência, de imponência. Tudo isso é o que ele está tentando descrever. E agora ele volta a falar no aspecto do gafanhoto. E aí ele fala que as asas têm um barulho. Como que era o barulho? O barulho de muitos carros. O barulho de carros de muitos cavalos. Como que eram os carros, gente, dessa época? Eram aquelas carroças puxadas por cavalos, né? A gente vê muito nos filmes, né? Era como uma frente ali fechadinha, uma base aqui para a pessoa subir, uma frente aqui, e 2 rodas e puxada por cavalos. Então, a pessoa ficava aqui em pé,
conduzindo o cavalo, que era quem conduzia esses carros. Isso era carro. E aí ele está dizendo que o barulho que eles faziam lembrou João do barulho desses carros. Né? Um barulho como se fosse algo que remetesse a velocidade, intensidade, guerra, né? Porque quando tinham muitos carros, era porque geralmente era um contexto onde se aparelhava para guerra. Então, a ideia é, eu escutei um barulho e se eu tiver que descrever esse barulho, era como se fossem muitos carros, né? Os carros de muitos cavalos, os cavalos que puxavam esses carros. Quando correm a peleja, tá vendo? Então, quando eles estão aparelhados para a guerra, né? Eles tinham esse som. 10. Tinham ainda cauda. Então, ó, esses gafanhotos que pareciam cavalos tinham cauda. Por quê? Porque gafanhoto não tem cauda, né? Mas esses aqui tinham. Então, era um gafanhoto que parecia cavalo e que tinha cauda. E como que era a cauda deles? Igual do escorpião, aquela caudona que volta assim, né? Com um ferrão na ponta. Então, eles tinham cauda como de escorpião e ferrão. Na cauda, tinham poder para causar danos aos homens por 5 meses. Então, além do fogo, da fumaça, da destruição, da força, da imponência, tinha essa cauda que trazia destruição aos homens por 5 meses. Que destruição? Ele já falou. Era como se fosse uma picada de um escorpião, né? 11. Tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Aqui nós temos uma informação relevante. Ó. Quem que era o seu rei? O anjo do abismo. Aqui não fica dúvidas. Por quê? Quem que é o anjo do abismo, das profundezas? É Satanás. E aqui ele dá o nome dele em hebraico e em grego. Abaddon e Apolion. Por que isso aqui? Porque esses seres são os seres malignos, demoníacos, que estão a serviço de Deus. E aí ele deixa uma informação clara. Quem que é o rei deles? É Satanás. O rei a quem eles se reportam é Satanás. Porém, nesse contexto de Apocalipse, o que nós precisamos notar? Todos os seres estão a serviço de Deus. Mesmo os servos de Satanás, que servem a Satanás, estão a serviço de Deus. Deus está os usando como um instrumento de tormento na terra para executar o seu juízo sobre a terra. Isso precisa ficar claro para nós, tá? Mas essa informação é só para nós entendermos que são demônios. São demônios que vão assumir essa forma para desempenhar esse papel que foi designado pelo próprio Deus. Ok? Aí vem o versículo 12. O primeiro ai passou. Então era 3, passou 1. Que é o quê? Esses seres que saem desse abismo. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, a quinta trombeta é o primeiro ai. Qual que é o primeiro ai? É a dor causada por esses seres que saem de dentro desse poço, desse abismo que estava trancado, ok? Daí, só mais uma observação, vocês vão ver, às vezes, muitos estudos que vão relacionar, né, quando esses anjos são presos, por que eles estão presos, que são os anjos lá que o livro de Enoque fala, mas não estaria dizendo que essa estrela era Satanás? Então, como eu disse, se a gente se perguntar, essa estrela é Satanás? O texto não diz. É um anjo? O texto não diz. É algo que cai e que tem autonomia para fazer coisas, porque ele tem uma chave. Capítulo 11. Bom, pode ser que lá no capítulo 11 nos dê essa informação, como eu disse para vocês. Não sei porque eu tô lendo junto com vocês e eu não me lembro do texto. Ok? Quando chegar lá, a gente pode fazer essa relação. Se você tiver o versículo, a gente já olha agora para fazer essa relação, que vai até ajudar. Você tem o versículo, Rosane? Se tiver, ajuda. Manda aí, se você tiver.
Bom, gente, verso 11. Ah, tá, no verso 11. Tinham sobre eles como o seu rei. Não tá falando que a estrela é Satanás. Tá falando que esse ser que desce, que tem a chave, é um ser com autonomia, porque não é uma estrela no sentido de ser apenas um astro, porque um astro não tem a fisiologia de um ser que tem a mão, que segura, que abre. Entende? É isso que eu tô dizendo. Quando ele fala um ser, a única coisa que eu quis que vocês pensassem é, porque muitas pessoas perguntam, é Satanás ou é um anjo? O texto não diz. Mas o que fica claro, o que nós não podemos ter dúvida, é um ser que pode ser anjo, pode ser demônio, está a serviço de Deus. Entende? Aí eu já creio que a igreja que somos nós, já nesse tempo a igreja foi. Então, Eliane, a vontade é a gente pensar isso. O problema é o seguinte, se eu entender que ela ainda não subiu e que aqueles 144 foram selados para estar na terra, não tem como eu chegar a essa conclusão. Ou ela sobe lá no capítulo 4, não passa pelos tormentos nem de selo e nem de trombeta. Entende? Ou ela não subiu e ela ainda está aqui e vai subir só no toque da última trombeta. Essa é a dificuldade. Entende? Porque aqui realmente parece que são sofrimentos muito intensos. Daí a gente poderia usar a justificativa do selo. Que os que foram selados, eles não vão sofrer esse dano com essa mesma intensidade que os habitantes da terra. Vou repetir, Eliane, na sua dúvida. Aí eu já creio que a igreja, que somos nós, já nesse tempo a igreja foi arrebatada, tá? Mas eu não tenho nenhum critério para entender que ela não é arrebatada até o selo, até os 144 mil selados, agora ela foi arrebatada. Não tem, porque a ideia continua. Eles foram selados, mas eles estão na terra. Não foram arrebatados. Então, ou a igreja é arrebatada lá, antes da abertura dos selos, que é o juízo de Deus, ou ela vai ser arrebatada só no final, no toque da última trombeta, segundo 1 Coríntios. Lucas 10:18 não se refere como Satanás? Lucas 10:18, vamos ver. Contexto de Lucas 10:18. Mateus, Marcos, Lucas 10:18. Vou ler o texto aqui para nós. Mas eles, é o contexto, pregação aqui dos 70, né? Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É um bom versículo, Rosane. Igual eu te falei, é um bom versículo que muito provavelmente muitas pessoas vão fazer a conexão. Ainda assim, eu não afirmo. Por quê? Porque aqui fala que ele caiu como um raio, o que parece uma estrela. Vocês viram o que eu quis dizer? É justamente isso. A gente não pode ler o Apocalipse e dizer assim, e caiu do céu uma estrela. Não, é uma estrela. Estrela tem 5 pontas, ela brilha. O raio não, o raio tem um formato, né, vertical, com algumas pontas. Então é diferente o raio de estrela. Não necessariamente. Nesse contexto pode ser a mesma coisa. Porque a ideia é relatar algo que estava lá no céu, os astros lá, e que cai. Ótimo texto, mas que pode ser, porque Jesus usa uma imagem parecida, que é o raio, parece com uma estrela, e pode parecer pelo contexto, porque essa estrela é Satanás, mas que Jesus quis dizer o quê? Que esses discípulos que ele está enviando na missão do mundo, né, que ele fala, olha, eu não vou tirar vocês do mundo, vocês vão ser missionários do mundo, terão poder sobre esse raio, terão poder sobre os efeitos desse raio. Quais são os efeitos? Pisarão serpentes, escorpiões, nada lhes fará dano. E aí, se eu uso essa referência, que ela é boa, muito boa, se eu uso ela, Rosane, isso reforça
o argumento de que a igreja está na terra. Entende? Porque Jesus não nos daria esse poder, essa autoridade, se nós não precisássemos usá-la. Tá bom? Então, olha como é. Entendeu? Então, se eu uso esse argumento de que essa estrela é Satanás, o que pode ser, eu estou automaticamente usando o argumento e reforçando o argumento de que, embora Satanás venha, libere seus demônios, aqueles que estão na terra, os selados, não sofrerão esse dano de maneira intensa, né? Pelo contrário, estarão acima do poder desses seres espirituais malignos. É uma maneira de relacionar, ok? Mas se eu não quiser relacionar, o contexto aqui na nossa caminhada de evangélicos, né, de evangélicos, não sei, aqueles que levam o evangelho, na nossa caminhada, nós nos depararemos com esse mundo espiritual regido por Satanás. E ele vai se interpor no nosso caminho. Mas Cristo já nos deu aqui na terra a autoridade para estar acima do poder de Satanás. Tá? O contexto imediato de Lucas é esse. É a autoridade para pregar. E não ser barrado pelas interferências de Satanás, que vão acontecer. Inevitavelmente vão acontecer ciladas, né? Situações no mundo espiritual causadas pelo próprio Satanás. E aí Jesus está dizendo o quê? Não se preocupem, vocês estão acima disso. Estou dando para vocês um poder acima, né? Para que vocês não sofram com essas situações espirituais. Vocês vão poder vencê-las. Esse é o contexto imediato, tá? Mas é um bom texto para se relacionar. Mas ainda assim, eu não posso afirmar, né, categoricamente, mas é uma possibilidade. Como o Apocalipse é muito simbólico, a gente tem que usar esses termos. Deu para entender como eu penso isso aqui? É um bom texto, dá para fazer uma boa relação, mas eu não posso afirmar. Eu posso sempre dizer assim, olha, essa estrela que cai do céu pode ser Satanás. Por quê? Porque ela libera demônios, porque Satanás é o rei desses demônios que saem desse abismo, e porque Lucas faz uma referência a Satanás como um raio que cai do céu e que é retratado como um ser que tem o poder de serpentes e escorpiões. Então, por causa desses argumentos, eu posso entender que essa estrela pode ser Satanás. Eu acho que assim fica bom, mas não afirmar categoricamente. Ok? Tudo bem? Vamos seguir aqui. Então, o primeiro ai passou. De novo, para fechar o primeiro ai. Qual que é o primeiro ai? Poder destrutivo de seres que estavam presos no abismo. Ok? Demônios que tinham um poder de destruição muito forte. A Jana mandou, ó. Aqui na minha Bíblia de estudo fala que não há indicação desse ser, seja um anjo caído. Para ter a chave do poço, deve ser um anjo santo e confiável, pois nenhum rei dos demônios poderia ser confiado. Assim. Viu que interessante, gente? Vocês viram agora por que eu não posso fazer algumas afirmações? Viu, Rosane? Tanto que isso é sério. Se eu afirmo para vocês, não, porque se tá liberando o demônio, é Satanás. Se Satanás é o rei deles, lá na frente o texto fala, o Satanás é o rei desses seres. É Satanás. Aí vem uma outra visão, um outro intérprete, fala assim, não, como que esse ser é Satanás, se ele está segurando a chave, que só pode ser usada de acordo com o decreto de Deus. Não pode ser Satanás, tem que ser alguém da confiança de Deus, que só pode ser um anjo. Então, olha que coisa, entende? E faz sentido também, mas volto no argumento anterior. Se eu quiser ver que é Satanás que libera, mesmo por ordem de Deus, né? Porque às vezes a gente vai assim, não, Deus ordenou, Satanás ele tem que obedecer? Claro que tem. Então eu posso usar esse argumento do versículo de Lucas, porque realmente é um versículo bom, mas daquele jeito que eu coloquei. Entende? Vocês perceberam a diferença, né? Eu posso entender que esse anjo pode ser Satanás,
baseado no argumento de Lucas, que descreve Satanás como um raio, o que é muito semelhante a uma estrela, e descreve ele como um ser que tem um poder de serpentes e escorpiões, e descreve que nós não sofreríamos os danos desses seres. Então, baseado nesse texto e nessa proximidade de imagem, eu posso entender que é Satanás, mas nunca vou assim, esse aqui é Satanás por causa disso, disso e disso. Porque pode não ser, o texto não diz. E aquilo que o texto não diz, eu não digo. Eu sempre falo isso pra vocês. Se a Bíblia não diz, eu não digo. Mas se a Bíblia diz, eu posso afirmar. Mas isso aqui a Bíblia não diz. Se era, por isso que eu falei lá no começo, é anjo, é demônio, o texto não fala. Ok, gente? Mas como você diz, tem referência. Isso para comprovar? Não, é o que eu acabei de dizer. A referência não comprova. Se eu quiser, por exemplo, se for um debate, e aí você traz Lucas, e eu quero... E aí vamos supor que a Janaína quer defender que é um anjo e você quer defender com o demônio. Vamos só um exemplo. Olha como é simples. Dentro do fundamentalismo. Se você coloca assim, é Satanás, por quê? Porque Lucas, tal, fala que... Jesus fala que viu Satanás como um raio. Então, o raio tem o mesmo aspecto da estrela, os animais vão... Aí vem outro e fala assim, tá, Jesus fala que vê Satanás como um raio. Apocalipse, quando descreve uma estrela. Raio não é estrela. Eu não posso enfiar uma palavra diferente, goela abaixo em cima de outra. Pronto, acabei com o seu argumento. Entende? Por quê? Porque isso é um argumento forte. Eu não posso afirmar que é Satanás. Só porque lá fala tudo aquilo. Porque lá ele fala que é um raio. Pode ser um outro contexto. Apocalipse fala que a imagem é de um ser. Não é nem de um ser, fala que é de uma estrela. Mas que a estrela tinha a chave. Então, estrela é estrela. Raio é raio. E pronto, acabou o assunto. Então, viu como na verdade não tem a referência. Quando tem a referência ela precisa ser clara. Ela não pode ser dúbia, igual essa que você colocou. Porque, o que eu disse lá no começo, quando eu li Lucas? Pode ser? Pode. Por quê? Porque raio parece estrela, né? Num contexto simbólico, lembra. Mas se a pessoa falar assim, não pode ser Satanás. Porque Satanás não teria tamanha autoridade para segurar uma chave que libera, né? Então, aí a pessoa fala assim, não é Satanás. E um dos motivos, por que não é? Simplesmente, igual a Jana colocou a questão da confiança. Ah, mas isso é muito vago, não tem referência. Tá, então tá. Lucas fala que é raio, Apocalipse fala que é estrela. São coisas diferentes, pronto, encerrou o assunto. Então, é mais ou menos por aí, entendeu? Precisa ter referência? Preciso, mas a referência precisa ser clara. Não pode ser uma referência que dá margem. E aí, de novo, vou falar uma coisa que eu sempre repito. Pegar o exemplo da Rosane. Mas pra mim faz muito sentido. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu só não posso querer que faça sentido pra todo mundo. Eu só não posso querer afirmar que essa minha verdade é verdade. Não em Apocalipse. Mas pra você faz sentido, tá tudo certo. Mas eu não posso afirmar que isso é o que o texto está dizendo, porque o texto não está dizendo. Ok? E aí essas bíblias de estudo, como eu digo para vocês, só tem que tomar esse cuidado. Lê o texto, o corpo do texto. O que vem no rodapé, você lê com um olho fechado e o outro aberto. Não pode ler com os olhos, né, confiado que é a verdade. Não pode, jamais. Por quê? É a opinião dele e ele vai buscar argumentos para fortalecer aquilo que ele está enxergando no texto, ok? Vamos seguir aqui pra gente, na última parte, que é a sexta trombeta. Sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. E eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro. Que altar é esse, gente? É o altar do tabernáculo celestial que existe no céu. É literal? Não. Ele é espiritual. A ideia é remeter a nós o ambiente de tabernáculo. O que é esse ambiente? É um ambiente onde Deus é adorado, onde as orações chegam, onde o incenso é queimado, aonde o sacrifício é oferecido continuamente, que é Cristo. Então, é simplesmente para a gente lembrar desse ambiente do céu, que é um ambiente de adoração, de sacrifício, né?
recepção de orações, nesse contexto, tá? Então ele ouve uma voz, ele ouve uma voz que vem desse altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. E essa voz diz o quê? Diz ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Então a voz fala para o anjo assim, ó: solta os 4 anjos que se encontram atados juntos ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que matassem a terça parte dos homens. Esse daqui, gente, a hora que eu li aqui eu tentei lembrar, tem uma referência desses anjos que estão acorrentados. Eu não me lembro se é Judas, depois eu vou pesquisar e mando para vocês no WhatsApp. Mas há uma outra referência sobre esses anjos. De novo, qual que é a ideia? O que muitos vão relacionar? São anjos que estão presos devido ao seu tamanho e poder destrutivo. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Tá, agora a gente chega lá. Mas voltando aqui sobre esses anjos. A ideia é que há um poço com esses demônios amarrados, mas há um lugar com anjos acorrentados. Anjos muito poderosos, muito fortes, que não foram permitidos a eles ter essa liberdade cósmica, como os demais demônios e anjos. Eles ficaram presos. De novo, né? Quem gosta do livro de Enoque, lá fala sobre esses anjos que estão acorrentados, né? Tem vários segmentos, várias pessoas que vão explicar quem são esses anjos. Para nós, o que nós vamos pegar? São anjos, que na verdade agora são demônios, que estão presos. Durante toda a história da humanidade eles estão presos. Eles vão ser liberados apenas no momento específico do segundo ai. Só nesse momento eles serão liberados, eles estão acorrentados. Muitos acreditam que eles estão acorrentados lá na Antártida, né? Por isso que ninguém vai na Antártida. Né? Essas teorias, né, de conspiração. Mas estão acorrentados. Vamos lá. O número do exército de cavalaria... Peraí, deixa eu voltar aqui. Para que matassem a terça parte dos homens. Então, eles vão ser soltos para matar uma terça parte. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Então, milhares de milhares desse exército. E eu ouvi o seu número. Então, eu ouvi, né, quando o anjo falou o número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos, os seus cavaleiros, tinham couraças de cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Viu que parece os demônios do abismo? Os cavalos com couraça? Parece muito. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Viu que são coisas que ficam sempre parecendo a mesma coisa? Lá o cabelo parecia de mulher, mas os dentes eram de leão. Então, pode ser seres vistos de ângulos diferentes. E da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Viu que é muito parecido com o que sai do abismo? Fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, que é o quê? Fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. Que saíram da sua boca foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Sua cauda parecia com serpente, tinha cabeça e com ela causava dano. Olha só, vou usar aqui a mesma linha de raciocínio. Parece o mesmo ser, não parece? Eu posso, em algum momento, fazer uma relação e entender que João está falando dos mesmos seres, mas com aspecto diferente. Por quê? Um cavalo, que uma hora ele fala que tem dente de leão, não poderia ter o rosto todo de leão, mas ele citou o dente? E agora ele cita o rosto? Poderia. Um cavalo que tem poder e que tem uma cauda que parece uma serpente. Pensa comigo, uma cauda que parece uma serpente, que tem uma cabeça no final da cauda. A cabeça da serpente está no final da cauda, que é para ela morder e causar o mal. Não parece com um rabo de escorpião que tem um ferrão na ponta? Parece. Daí,
eu afirmar que João está falando dos mesmos seres já é outra coisa, entende? Em Apocalipse eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu posso entender que é linear, ele está falando de coisas que são seguidas uma da outra. Ele falou daqueles gafanhotos que pareciam cavalos, que tinham caudas como de escorpião. E a dor que ele causava, o ai que ele causava, era o ai com a picada do escorpião. A fumaça que saiu do abismo, do fogo, do enxofre, serviu apenas para trazer uma escuridão sobre a terra e uma certa névoa. E nessa névoa, a picada do escorpião era o flagelo. Agora, o mal que ele causa é com o que sai da sua boca, fogo, fumaça e enxofre. Não é necessariamente com a picada do escorpião, apesar de ter a cauda como uma serpente e no final da cauda uma cabeça de serpente. Então, de novo, qual que é a reflexão? Eu posso entender que ele está falando dos mesmos seres em momentos diferentes? Posso, mas eu não posso afirmar que é isso. É uma possibilidade, ok? Agora o 20, que a Rita mandou. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, porque eles matam 1/3 da terra. Sobra muita gente. Certo? Então ele está falando dessa outra parte da população que não morreu, que está ali, vendo tudo acontecer. Não foram mortos por esses flagelos. O que aconteceu com eles? Eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Lembra que eu falei sobre isso aqui lá no comecinho? Eles estão vendo tudo acontecer. Eles tinham duas opções. A humanidade tem, hoje já está tendo e vai continuar tendo. A humanidade tem duas opções. Ou ela reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, se submete a Ele, se arrepende dos seus pecados e pede misericórdia. Ou ela se rebela contra o Criador. Só tem essas duas opções. E aí, nós que somos cristãos, temos que entender qual lado que nós escolhemos. Nós escolhemos reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas, Ele está acima do tempo, Senhor de tudo, e que nós simplesmente pedimos misericórdia. Nós fomos alvos da graça dele, nós não merecíamos. Ele, pela sua misericórdia, pela sua graça, mandou Jesus. E aí, por meio de Jesus, eu sou salva. E aí eu posso reconhecer esse Deus. Essas pessoas aqui, elas estão sem a graça. Aí vem aquela visão, né? Deus não abriu os olhos delas. Elas não tiveram seus olhos abertos. Elas estão seguindo o curso natural da vida. Que é o quê? Viver de acordo com a sua tendência humana caída. De fazer a vontade da carne, de se rebelar contra o Criador. Porque isso é o que naturalmente nós fazemos. Naturalmente todos nós faríamos isso. A nossa natureza caída nos faz ter esse comportamento. Se não for a graça de Deus em nos chamar e nós ouvirmos o Evangelho, virarmos para Deus, né, nos convertermos a Deus, nós estaremos junto com esse povo aqui. E a ideia é, Deus está executando o juízo, por quê? Porque todos mereciam, todos eram merecedores desse juízo. Mas Deus usou de misericórdia com alguns. Com quem? Conosco. Enviando Jesus para morrer por nós. E nos chamou, e nós conseguimos ouvir a voz do Evangelho, nos voltamos para Deus, e agora começamos a caminhar em outra direção. Por isso, somos os servos de Deus, fomos selados e estamos sendo poupados da aflição intensa desses ais de Deus sobre a terra, que é o juízo de Deus sobre a terra. Mas o resto da humanidade que não ouviu essa voz do Evangelho, mas continuou com seu coração endurecido, seguindo o curso natural das suas vidas, elas continuaram fazendo isso aqui, ó. Não foram mortos pelos flagelos, mesmo assim eles não se arrependeram das obras das suas mãos e não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, nem os ídolos de prata, de cobre, de pedra, de pau, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Ou seja, o homem sendo o homem natural, fazendo tudo aquilo que a sua natureza caída o manda fazer. E aí a ideia é justamente essa.
né? Eles continuaram fazendo o que sempre fizeram. O juízo de Deus não foi capaz de chamar a atenção dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão cegas. Ok, gente? Tudo bem? Como que tá aí pra vocês? Fala pra mim. Tem algum comentário aí sobre essa questão aí desses seres? Alguma dúvida? Alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente pode procurar mais versículos. Tudo bem aí o versículo 20, Rita? É claro, gente, que daria pra gente se aprofundar muito mais, porque, como eu disse pra vocês, Apocalipse é muito, muito simbólico. Então, a gente poderia ficar navegando na Bíblia, né, em vários textos, né, em várias possibilidades. Por exemplo, quando fala de gafanhoto, eu tenho certeza que vai ter um monte de Bíblia de estudo aí que vai jogar para Joel, né? Quando fala, né, igual quando fala de Satanás, quando fala de escorpião, várias referências que usam a figura de escorpião. A gente poderia, mas vamos tentar ficar no texto, entender o texto, até porque é a primeira vez que a gente está lendo, não adianta a gente querer, né, se aprofundar demais. Vamos primeiro pegar o texto. Daqui a um tempo, quando lê de novo, à medida que repete, você vai criando a live da irmã Maria Galvão tá com algum problema. Ela mandou aqui que caiu de novo. Deve ser algum limitador de tempo. Mas então tá bom. Vocês estão mandando já o ok, porque tá tudo bem, né? Eliane, Elisângela, Rita, Márcia, ninguém mandou mais nenhum comentário. Nenhuma pergunta, gente? Nenhum comentário, gente. Que calor essa hora. 6 horas. Hein? Ok, então tá bom. Vamos encerrar. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua, tá bom? Um beijo no coração.